Graça e paz. Como vínhamos falando ontem, quero dar continuidade ao assunto. O texto nosso é Efésios 5, 23, que, conforme dizíamos, uma interpretação muitas vezes equivocada a respeito desse texto. E falávamos, terminando ontem, falando sobre o contexto literário que é preciso levar em conta. Esse versículo é um recorte muito mais amplo do que, na verdade, tem sido dado a ele. Quando nós lemos Efésios 5, 23, desconectado do contexto, coisas até perigosas podem acontecer com essa interpretação, equivocadas. Nós vamos dar ao texto alguma coisa que ele não quer dizer, nunca quis dizer. Então, para evitar tais coisas é preciso a contextualização do texto propriamente dito. Então, o contexto literário, vamos trazer aqui um pequeno esboço, começando do capítulo 4, versículo 17. Dos versículos 17 a 19 do capítulo 4, Paulo fala de uma exortação a não se comportar como os gentios. Sempre aqui, gentio é o nem judeu nem cristão, que está, portanto, fora desses dois contextos. Do versículo 20 até o versículo 24, uma exortação a viver uma vida diferente, uma novidade de vida, já que houve mudança no seu comportamento em relação ao que era antes, em razão da nova vida em Cristo. De 25 a 32 do capítulo 4 ainda, nós temos as alterações no aspecto social, também em consequência dessa mudança desse comportamento. E dos versículos 1 e 2 do capítulo 5, a exortação para imitar a Cristo. Quando ele diz nesse capítulo 5, versículo 1, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. E no versículo 2, e vivam em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós. De 3 a 12 do capítulo 5, mudanças radicais da vida. Mudanças radicais. Daqui a pouco nós vamos ver porquê dessa colocação assim. De 13 a 20 do capítulo 5, as alterações que trazem honra a Deus. Capítulo 5, 21, submissão mútua. E aí nós estamos chegando mais ou menos ao nosso contexto que nós estamos tirando do versículo 23 aqui. De 22 a 33 do capítulo 5, ele mostra o que isso significa para o cônjuge, para os cônjuges, marido e mulher, nessa nova forma de vida. E no capítulo 6, 1 a 3, ele diz o que isso significa para as crianças ou para os filhos desses pais. Versículo 4 do capítulo 6, o que isso significa para os pais. E nos versículos 5 a 9 do capítulo 6, o que isso significa para senhores e servos, patrão e empregado. E do capítulo 6, versículos 10 a 17, uma exortação para entender tudo isso. É preciso que se busque o poder de Deus para a realização dessas coisas. São mudanças muito grandes, mudanças radicais que ocorrem na vida, especificamente aqui falando do grego lá em Éfeso. E o grande erro é tomar a frase marido cabeça da mulher, desconectada essa frase do seu contexto literário. A ideia, portanto, vem do capítulo 4, 17, que Paulo quer dizer que os gregos de Éfeso, que se tornaram cristãos, ajam diferente dos gregos de Éfeso, que não são cristãos. Nos tempos de Paulo, a cultura grega estava em franca degradação. Não era nem mesmo sombra da Grécia do período clássico. Muitos dos males mencionados por Paulo nessa carta, e no contraste com o que ele está dizendo,
na verdade, mostra que o procedimento de um não cristão eram as realidades que tanto Paulo quanto os seus queridos irmãos enfrentavam no dia a dia em Éfeso. E aí tem o contexto, aliás, o texto-chave desse texto que diz assim no versículo 20, capítulo 4, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que eu ensinei para vocês. Um convite explícito a ser diferente dos seus vizinhos não cristãos. Uma exortação a uma mudança total, radical, para não viver vidas discordantes daquilo que Paulo havia ensinado a respeito de Cristo. Razão para serem diferentes, diz capítulo 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. 3 ideias chaves aqui nesse texto. Despojar-se do velho homem, desvestir-se do velho homem, renovar-se no espírito do entendimento e revestir-se do novo homem. E 3 ideias chaves quanto ao significado. Não podem continuar a ser o que eram antes. Precisam mudar a sua mentalidade. Precisam aprender a viver de forma diferente. E tudo que Paulo diz nessas palavras, tudo isso aponta para 3 ideias que são as seguintes: despojar-se da velha maneira de ser e de viver, mudar a maneira de pensar e adotar uma nova maneira de ser e de viver. Então, esse contexto histórico-cultural que nos leva, portanto, a esse contexto histórico-cultural, como já falamos, que a cultura grega nos tempos de Paulo estava em total degradação. Então não vamos aqui entrar em detalhes que podem ser claramente vistos daquilo que Paulo vai argumentando ao longo do texto. O que o apóstolo entende é que a salvação deve provocar mudanças reais na vida cotidiana. A situação das mulheres no mundo grego era deplorável. Precisava mudar. As mulheres eram vendidas e compradas como se objetos fossem. Isso não cabe ser praticado na igreja. Os casamentos eram muitas vezes forçados ou então negociados. Não havia respeito à opinião ou à vida da mulher. Mulheres deixavam de ser propriedade do pai para se tornarem propriedades do marido. A situação das mulheres era obviamente degradante. E é essa mudança que Paulo quer trazer aqui. Então Paulo introduz um princípio: submeter-se uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5, 21. Submeter-se uns aos outros no temor de Deus. Um conceito que vai contra aquilo que é culturalmente compreendido e praticado em Éfeso. A premissa de Paulo é absolutamente revolucionária. Pede a estes homens a submeterem-se mutuamente. Logo, para ilustrar, ele usa o exemplo de Cristo. Assim como Cristo amou a igreja. Esse assim como é bastante duro. Cristo amou a igreja sacrificialmente. Nenhum homem grego considerava sua esposa ou qualquer outra mulher, como já dissemos, nenhum homem grego considerava nem a sua esposa, nem qualquer outra mulher igual a si mesmo. Não mesmo. As mulheres eram tratadas infantilmente. As mulheres eram abusadas. Na verdade, se um marido grego viesse a assassinar a sua esposa, não era questionado, não era investigado, muito menos julgado, porque ele assassinou sua esposa, que era propriedade dele, e com a sua propriedade ele poderia fazer o que quisesse.
Essa é a cultura. É contra isso que Paulo está trabalhando aqui. Quando ele diz, vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, sacrificialmente. No trato com as outras pessoas, nós mostramos a fonte da verdadeira sabedoria. Que Deus nos dê forças para entender e praticar o que a palavra de Deus ensina. Deus, nosso Pai, toma nossa vida em Tuas mãos. Abre o nosso entendimento. Que Teu Santo Espírito, em contato com o nosso Espírito, nos faça entender claramente a Tua palavra. E dessa maneira nós possamos ser Teus servos, mais e mais fiéis. Amém e amém.